Meu nome é Giovanni Felipe Gabriel, sou aluno da Universidade Federal do Paraná, estou fazendo o curso de agronomia e vou apresentar para vocês agora o trabalho de propagação de lupuleiros, que teve como orientador o professor Dr. Alessandro Jefferson Sato. A cultura do lúpulo ela teve início no Brasil juntamente com a chegada dos imigrantes poloneses e alemães, onde tradicionalmente eles cultivavam o lúpulo no quintal de suas casas, para a fabricação de cerveja caseira, artesanal. E só que com o aumento das cervejarias no Brasil, agora a gente tem a Ambev, tem a Petrópolis, que é o maior grupo brasileiro mesmo, a gente precisa muito de lúpulo pela quantidade produzida, e 95% de todo o lúpulo utilizado nas grandes cervejarias são importados, Ou seja, praticamente todo lúpulo vem importado e a produção nacional, por enquanto, é muito baixa, é quase inexpressiva. E com esse aumento da demanda de lúpulo, aí que entram os trabalhos de pesquisa, como o desenvolvido aqui na universidade, que foi justamente ver qual porção e qual ramo do lupuleiro é mais viável para fazer a propagação via estaquia. E nessa pesquisa desenvolvida, a gente retirou 4 diferentes ramos e porções da mesma planta para ter uma maior confiabilidade de dados, sendo elas a T1, que é a parte intermediária dos ramos laterais, T2, que é o ramo principal, a parte intermediária do ramo principal, a T3, que é a parte intermediária do ramo ladrão, que é aquele ramo que sai do solo, certo? Direto do solo, e ele é um ramo que não tende a crescer e não tende a produzir, e a parte apical desse mesmo ramo ladrão. Foi mantido 2 pares de gema em cada estaca, onde um par ficaria na parte aérea, com um par de folha, e o outro par de gema enterrado no substrato para a formação de raiz com as folhas cortadas. As estacas elas foram plantadas em copos descartáveis de 250 ml com substrato apenas, sem uso de qualquer químico, para ver como seria o desenvolvimento sem uso de enraizante, fertilizante, somente o substrato propriamente dito. E as plantas elas ficaram num viveiro, coberto, totalmente controlado, irrigação 5 vezes ao dia em tempos uniformes, somente à noite não era ligado, todo coberto por sombrite, E após um tempo ali de cerca de 60 dias, a gente levou para o laboratório essas plantas para fazer a análise de sobrevivência delas, onde conseguimos os seguintes resultados. A gente fez a análise laboratorial, identificamos as plantas vivas e as plantas mortas, e tivemos resultado onde o tratamento 1, que é a parte intermediária do ramo lateral, teve 100% de desenvolvimento, todas as 10 plantas desenvolveram. A parte intermediária do ramo principal, apenas 4 de 10 plantas sobreviveram, ou seja, um aproveitamento de apenas 40%, foi o mais baixo que a gente teve nesse experimento. Da parte intermediária do ramo ladrão, 100% de aproveitamento também, excelente. E da parte apical, 90%, apenas uma planta morreu. Ou seja, a gente consegue definir, a partir desses parâmetros encontrados, que a parte intermediária do ramo principal não é viável para a produção de mudas, porque você tem apenas 40% de taxa de sobrevivência nas suas mudas. Essa baixa sobrevivência do ramo intermediário principal, da parte intermediária do ramo principal, acaba se tornando inviável para o produtor rural, para o pequeno produtor e até para o grande produtor, porque você pega uma planta que você vai querer multiplicar ela, pois ela é uma ótima produtora, todos os genes passam, não vai ser viável pela sobrevivência baixa. Compensa muito mais você pegar um ramo ladrão, que é um ramo que não é produtivo, que é um ramo que está ali já praticamente para servir, para fazer mudas, e utilizar ele por inteiro, onde a gente tem a parte apical com 90% e a parte intermediária com 100% de sobrevivência nas condições mencionadas. E nesse trabalho eu tive como referência o livro da cultura mix, Plantas xerófitas, espécies e características, e a importância da anatomia de Kranz, existente em algumas plantas, que é o livro de fisiologia vegetal da UFV. Foram basicamente esses que eu me espelhei mais, que eu tirei mais conteúdo para conseguir desenvolver essa pesquisa e
e tubular esses dados, né? Seria isso, obrigado pela atenção e até mais.